Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, na página 182. Nós temos aqui um texto que vocês vão ter que fazer o quê? Pegar essas palavrinhas que estão nesse bloquinho amarelinho aqui, certo? E colocá-las de acordo com a rima. Então, aqui, ó, o que se pede aqui em cima, ó. Situações vividas na infância sempre têm um gostinho de inocência com uma boa pitada de diversão. No poema a seguir, não foi diferente. Complete o texto com as palavras do quadro. Para isso, é preciso ficar atento às rimas. Então, nós já vimos sobre as poesias, né? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Verificar aqui, de acordo com esse texto, qual que é a palavra que tem nesse bloquinho amarelo que vai encaixar melhor aqui, certo? Agora, a atividade da página 183 é a seguinte, ó. Em sua opinião, quem fala no poema? Quais características você observou no texto para chegar a esta conclusão? O que vocês acham? Quem fala o texto é um adulto, é uma criança? Por que vocês têm essa impressão? O que acontece nesse poema que faz com que vocês acreditem nisso que vocês colocaram aí? Quem que vocês acham que fala esse poema, certo? 2. Releia os primeiros versos do poema e explique com suas palavras qual era a emoção do garoto naquele momento. Como é que a criança estava? Qual que é o sentimento que ela estava? Estava feliz? Estava triste? Qual que é o sentimento que ela tinha naquele momento? A outra, qual foi a justificativa da criança para sentir-se dessa maneira? O que tinha acontecido? O que aconteceu nesse poema que fez com que a criança se sentisse dessa maneira? Agora, 3, lá na página 184. E você, já vivenciou uma situação parecida com um garoto ou com uma amiga? Como a situação foi resolvida? Essa já é uma resposta pessoal, alguma coisa que vocês já vivenciaram, certo? Essa resposta vocês vão ter que colocar de acordo com a experiência de vocês, certo? A 4. Deixe um bom conselho para amigos que enfrentam a mesma situação expressa no poema. Então, vocês vão ter que dar um conselho. Se algum amigo passou por alguma coisa parecida, qual que é o conselho que vocês dariam para poder resolver a situação, certo? Agora aqui, partindo para a página 185, nós vamos ver um pouco de gramática. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, acentuação. Muitas vezes ficamos em dúvida sobre a acentuação das palavras, não é mesmo? A boa notícia é que existe uma lógica para nos ajudar. Preparamos as tabelas abaixo para iniciarmos esse estudo. Observe-as. Então, vamos analisar primeiro, pessoal, aqui, ó, as paroxítonas. Nós já vimos nas outras aulas, quando nós fizemos a divisão silábica das palavras para poder entender quando elas são oxítonas, quando são paroxítonas e quando são proparoxítonas. Então, olhando aqui as palavras, ó, xícara, árvore, quilômetro, ônibus, romântico, brócolis, matemática e crédito. Se vocês fizerem, eu peço a vocês que façam o seguinte, façam a divisão silábica dessas palavras para que vocês entendam melhor. Por exemplo, xícara, vocês vão fazer a divisão xícara. Vocês vão poder verificar que é uma palavra que tem 3 sílabas e a acentuação gráfica é o quê? É na última, na penúltima ou na antepenúltima? Pessoal, a acentuação gráfica é na antepenúltima, que é no xi. Então, lembra da regrinha? Todas as palavras que têm acento na antepenúltima sílaba são proparoxítonas. E como que vocês vão perceber isso? Falando, qual que é a acentuação? Vocês falam xícara, xicara ou xicará? Vocês têm que perceber, tem que falar essa palavra aqui, ó. Fala aí em voz alta essa palavra, xícara. Percebam onde que vocês colocam em qual sílaba que vocês falam com maior intensidade? Xícara. Percebam que o xi vocês falam mais alto. Agora, seguinte, árvore.
Dividam novamente essa palavra, façam a divisão silábica, vocês vão perceber o quê? Que a acentuação está na antepenúltima sílaba. E vocês falam a sílaba com maior intensidade no ar. Árvore. Percebam que ela aumenta e depois vai diminuindo o tom. Assim como as outras palavras. Quilômetro, ônibus, romântico, brócolis, matemática, crédito. Percebam que vocês falam nessas sílabas que tem o acento, a intensidade da voz é maior, certo? Agora aqui partindo para as paroxítonas, elas têm algumas regrinhas, certo? Nós temos um exemplo aqui. Álbum, difícil, repórter, tênis, órfão, imã, pólen, vírus, tórax, bíceps, madeira, patinete, coragem, morderam, caderno. Então, nós podemos verificar aqui nas paroxítonos que nós falamos, a entonação é maior na penúltima sílaba. Só que tem algumas palavras que têm acento, como vocês puderam verificar, e tem algumas que não. Aqui, ó, madeira. Vocês falam com a intensidade maior no DEI, mas é uma palavra que não tem acento, certo? Nas outras tem. Agora, pessoal, um detalhe. Um exemplo aqui, a palavra imã. O acento, pessoal, é só o agudo ou o circunflexo. Nesse caso aqui, imã tem um acento agudo no I. O tio aqui no A, o tio ele não é considerado acento. Ele é um sinal gráfico que indica o quê? A nasalização. O que é nasalização? Essa palavra eu falo como que se o ar ele saísse aqui pelo nariz, ó. Imã. Percebam que vocês falam ela meio nasalada, entendeu? Ó, imã. O mesmo órfão. Olha para vocês. Aqui, ó. Olha aqui. Temos o acento agudo. O A no fão aqui, ele indica só que essa palavra ela é mais nasal, certo? Então, o tio ele não é um acento, ele é só ele só indica que essa sílaba ela é nasal, que vocês têm que falar ela mais nasalada, certo? Agora aqui, as oxítonas. Peraí, pessoal. Aqui, ó, depois eu vou passar para vocês. Vocês têm que prestar atenção nas paroxítonas, nas terminações de algumas palavras. Então, tem algumas dicas, alguns macetes que eu vou passar também. Nós temos aqui nas oxítonas. Elas são acentuadas na última sílaba, certo? Você, chulé, xará, cipó. Agora aqui, algumas aqui não têm acentuação, mas elas são... o tom é mais forte na última sílaba. Azul, caqui, bambu, maçã, fogão, bombom, também, nenhum, amor, durex, parabéns, avestruz. Então, percebam que o tom mais forte é dito sempre na última sílaba, certo? Nós vimos isso nas outras aulas, então aqui só reforçando, tá? Depois nós temos aqui atividade na página 186. Pinte a sílaba tônica de todas as palavras proparoxítonas em relação à acentuação, o que há em comum com todas elas. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Pintar a sílaba tônica de todas as proparoxítonas. Pessoal, aqui não tem segredo, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, então elas têm acento. Então, vocês têm que pintar a sílaba que tem acento. Lembrando, pessoal, que não é somente a letra que está com acento, é a sílaba. Então, aqui, xícara, a sílaba tônica é xi, certo? E a pergunta, em relação à acentuação, o que há de comum em todas elas? O que tem de comum em todas as palavras proparoxítonas que nós já dissemos? Elas são acentuadas? Todas não são? Qual que é o critério? Certo?
Depois, nós temos aqui a 2. Agora, copie as palavras proparoxítonas, agrupando-as como se pede. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Aqui nós já teremos que partir para essa parte aqui, ó, das paroxítonas somente, certo? Essa atividade pede que vocês olhem somente as paroxítonas. Vocês vão ter que fazer a divisão de qual maneira? As que têm acentuação e as paroxítonas que não têm acentuação, certo? Depois aqui, quais são as terminações das palavras paroxítonas acentuadas? Então, vocês vão ter que pegar e verificar dessas paroxítonas aqui que foram acentuadas, olha, qual que é a terminação delas? Ah, termina com o quê? Com M, com L, com R, com S e outras mais. Vocês vão ter que colocar aí a terminação delas, certo? E depois tem que perguntar quais são as terminações das paroxítonas não acentuadas. Quais são? Volte à tabela inicial para observar novamente as palavras oxítonas e completar as informações a seguir. Então, ó, as oxítonas acentuadas terminam em... Pessoal, isso aqui é uma complementação. Vocês viram aqui em cima, vocês fizeram a atividade colocando quais são as terminações das paroxítonas, certo? Aqui, na número 3, você vai ter que pegar quais são as terminações das oxítonas, certo? Então, vocês vão ter que voltar lá nas oxítonas, certo? E verificar quais são as terminações das oxítonas. Isso na questão 3. Depois, as oxítonas não acentuadas terminam em... Novamente, vocês têm que olhar lá dessa coluna aqui, que tem as oxítonas, quais são as acentuadas e quais as que não são e quais são as terminações, certo? Agora aqui, copie as palavras abaixo nos quadros em branco na tabela inicial nos lugares corretos. Você deve considerar as descobertas feitas até aqui antes de decidir quais palavras devem ser acentuadas ou não. Então, vocês vão ter que verificar aqui. Façam a divisão silábica delas e verifiquem. Falem, como eu disse, em voz alta as palavras. Guarani, qual que é o lugar que tem a sílaba mais forte? Será que tem acento ou não? Vocês vão ter que olhar aqui nessa tabelinha para ver. Cócegas, fiz a divisão silábica. Qual que é a sílaba mais forte? Eu falo o quê? Cócegas. Eu falo cocegas ou eu falo cocegás? Qual o jeito que vocês falam? Vocês falam o quê? Cócegas. Então, percebam qual sílaba que é colocada a intensidade da voz, certo? Lápis, certo? Assim com todas as outras, certo? 5. Agora que você já está craque em acentuação, encontre os 4 erros no poema a seguir, certo? Vocês vão ter que verificar quais são os erros aqui, certo? E depois a correção. As 2 palavras que devem ser acentuadas e não estão são. Quais são? Vocês vão ter que fazer o quê? Novamente a divisão silábica delas para poder chegar a essa conclusão. As 2 palavras que não deveriam estar acentuadas estão, quais são? Olhem a terminação lá de novo, pessoal, certo? Para ver se está certo ou se não está, quais são as palavras que estão erradas. Na 6, veja só que interessante, o uso ou não de um sinal de acentuação pode modificar o sentido de uma palavra. Nós temos aqui o caqui, que é o nome de uma fruta, certo? E depois nós temos o quê? O outro, que é uma cor, certo? O mesmo acontece com os pares de palavras. Veja só, camelo, camelô, maio, maiô, bebe, bebê, paz e país. Então, o acento aqui nesse caso, pessoal, ele faz toda a diferença porque muda o sentido da palavra, certo? Agora, escolha um par de palavras acima e faça com elas uma única frase. Esse já é uma resposta pessoal. Vocês vão ter que criar uma frase utilizando esse par de palavras em uma única frase. 7. Não resistimos à tentação
de propor a você um último desafio. Para dar sentido à frase abaixo, é preciso acentuar apenas algumas palavras. Será que você consegue realizar essa façanha? Vamos lá. Então, vocês têm aí uma frase que tem um desafio. Vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que acentuar corretamente para poder dar sentido. Lembrando que essa atividade a ideia que vocês têm que tirar é o seguinte. Lembra que na parte de cima, camelo, camelô, maio, maiô, bebê e bebe, paz, país? Então, a acentuação vai ter que ser feita para que vocês consigam dar sentido a essa frase, certo? Então, hoje nós temos 2 aulas e a explicação de hoje é essa. Lembrando, pessoal, se ficar com alguma dúvida, pode mandar mensagem, certo? Que eu ajudo vocês. Eu vou colocar outros materiais também, complementando a aula de hoje, tá bom? Beijos!